Já começou falando difícil, o tripé da Seguridade Social brasileira. O que é isso, afinal? Eu garanto que, embora não com esse nome, vocês conhecem muito bem pelo menos duas das políticas públicas desse tripé. Nesse vídeo, vamos olhar um pouco para as políticas públicas que, ao lado da assistência social, formam a base da Seguridade Social brasileira. Vamos juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS e demais pessoas interessadas em conhecer melhor a assistência social brasileira. Eu sou Ana Pincolini, psicóloga com uma trajetória de 18 anos de atuação no SUAS. E eu criei esse canal em 2020 para falar sobre serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, levando a mais pessoas informações sobre essa política pública e contribuindo para que o nosso SUAS deixe de ser um ilustre desconhecido. Embora os meus colegas do SUAS conheçam muito bem esse conteúdo que eu vou falar hoje, por favor assistam e utilizem nos grupos e nos atendimentos. Além disso, encaminhem para mais pessoas. Juntos vamos tirar o SUAS da invisibilidade. Quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, menos desconhecimento e preconceito com o tema da assistência social. Mas vamos lá! Afinal, o que é Seguridade Social? Para falar do tripé, a gente tem que falar de Seguridade Social. Você pode não ter ouvido falar dela, mas ela é tão importante que a nossa Constituição tem um título específico só sobre isso. Como é dito na própria Constituição, a Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Guarde bem essas três palavrinhas: previdência, saúde, assistência social. É um tripé justamente porque juntas essas três políticas sociais formam a base da Seguridade Social brasileira. Lá na Constituição, vamos ter dois artigos gerais sobre a Seguridade Social, o 194, que fala do conceito de Seguridade Social e dos seus princípios, e o 195, que fala do financiamento, de como será custeada a Seguridade Social. Logo depois desses artigos gerais, nós vamos ter uma seção para cada uma das políticas do tripé, uma para a saúde, uma para a previdência e uma para a assistência social. A Constituição fala delas nessa ordem, mas aqui no vídeo, para fins didáticos, eu vou começar pela política mais antiga do tripé, a Previdência Social. Costuma-se considerar que a Previdência Social nasceu em 1923, quando foi instituída a Lei Eloy Chaves, por meio do decreto número 4.682. Mas o que essa lei fazia? Ela criava caixas de aposentadorias e pensões, as chamadas CAPs, para os empregados das empresas ferroviárias. Os ferroviários constituíam um importante setor da economia brasileira no início do século XX, mas eram trabalhadores submetidos a grande vulnerabilidade. Não vamos esquecer que em 1923 fazia 35 anos da abolição da escravatura. Boa parte desses trabalhadores eram filhos de ex-escravos. Ainda eram precaríssimas as condições de trabalho e mesmo trabalhadores formais que eles eram, viviam e trabalhavam em condições muito insalubres. Então esse foi o primeiro grupo protegido pela Previdência Social no Brasil. Ela foi criada para oferecer proteção a esses trabalhadores e às suas famílias em caso de morte do trabalhador, doença, invalidez e mesmo da velhice. Os primeiros anos do século XX são marcados pelo início da industrialização no Brasil e da necessidade de um escoamento da produção, como no caso do café. Naquele contexto, a construção e ampliação da malha ferroviária foi muito importante e passou a empregar milhares de trabalhadores. Mas, com a industrialização, vinham situações como os acidentes de trabalho e as lutas para garantir amparo em casos de mutilações, invalidez, assim como amparo à família no caso de morte dos trabalhadores. Estamos falando em uma época em que as famílias eram numerosas e não havia uma proteção formal para trabalhadores que, por doença, deficiência, por acidentes ou pelo próprio envelhecimento, não conseguissem garantir o sustento de suas famílias. Isso até surgir a Lei Eloy Chaves e as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. Mas o que eram as CAPs, afinal? Elas eram fundos, reservas mesmo de recursos em que uma parte era paga pelos trabalhadores, outra pelos empregadores e outra pelos governos.
Uma parte do salário do trabalhador, assim como é ainda hoje, era descontada todo mês para garantir no futuro uma aposentadoria em casos de invalidez, uma pensão para a mulher e os filhos em caso de morte do trabalhador e a aposentadoria por tempo de serviço. A Lei Eloy Chaves inaugura os chamados direitos previdenciários, que são esses em que o trabalhador precisa contribuir, descontar uma parte do seu salário para acessar depois, ao se aposentar, ou em caso de necessidade, como numa doença ou num acidente. Então, esses são direitos chamados contributivos. E na Lei Eloy Chaves, somente os trabalhadores das ferrovias tinham esses direitos, porque foi por aí que começou. 7 anos depois, durante a Era Vargas, em 1930, esse sistema foi ampliado para outras categorias. O governo Vargas criou os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, e cada categoria profissional passou a ter o seu IAP. Então, os bancários, os industriários, os servidores públicos, os comerciários, cada categoria tinha suas próprias regras para aposentadoria, pensão e outros direitos previdenciários. Os IAPs existiram até 1966, quando foram unificados e foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Isso aconteceu porque os IAPs começaram a apresentar problemas. Como eram regras diferentes para cada categoria profissional, algumas começaram a enfrentar desafios financeiros, especialmente aquelas categorias em que aumentava o número de aposentados em relação ao número de trabalhadores ativos. Além disso, com o aumento da expectativa de vida que foi ocorrendo ao longo do século XX, impulsionado pela melhoria das condições médico-sanitárias, a população já começava a chegar a idades mais avançadas. É lógico que isso é bom, mas os IAPs de várias categorias profissionais não conseguiam suportar esses custos e enfrentavam graves problemas financeiros. Então, a criação do INPS unificou todos os IAPs e buscou padronizar as regras de aposentadorias e pensões para que elas valessem para todas as profissões. Além disso, as categorias com grande número de inativos em relação aos ativos ficavam diluídas no bolo geral, possibilitando a viabilidade financeira do sistema. Gradativamente foram incluídos trabalhadores que ainda não estavam no sistema previdenciário, como os autônomos e os rurais. No caso dos rurais, a primeira garantia de previdência social veio em 1963 com o Estatuto do Trabalhador Rural, que é a Lei número 4.214. Só que ele só foi aperfeiçoado em 1971 com o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural, que instituía o Fundo Rural. Esse programa e o fundo correspondente, o Fundo Rural, garantiam meio salário mínimo para trabalhadores rurais. Essa foi a vivência do meu avô, hoje falecido. Ele era trabalhador rural no interior de Silveira Martins, que é a cidade da minha família, e quando o meu avô se aposentou, lá nos idos dos anos 1970, ele recebia meio salário mínimo. Era pouco, obviamente, mas era bem melhor do que nada. Em 1977, foi criado o IAPAS, o Instituto da Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, que era responsável pela arrecadação e administração financeira dos recursos da Previdência. Então, a Previdência passou a ter dois órgãos: o IAPAS, que coordenava as contribuições, ou seja, recebia as contribuições, os dinheiros, né? E o INPS, que fazia os pagamentos. Isso gerou problemas depois, já que eram dois órgãos para organizar o mesmo sistema. Em 1990, 2 anos depois da Constituição, o IAPAS e o INPS foram unificados e transformados no atual INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. De lá para cá, como vocês sabem, foram várias reformas e atualizações da Previdência, mas esse assunto já foge do escopo desse vídeo. Para o nosso tema de hoje, essa breve história da Previdência Social, a mais antiga das políticas do tripé da Seguridade Social, pelo menos na legislação, em ter alguma lei que a regulamentava, mostra algo que é bem comum nas sociedades, que a proteção social, a seguridade social em si, geralmente começa pela proteção aos trabalhadores formais e depois ela vai agregando os demais. Outro ponto importante é que o sistema de previdência opera direitos contributivos. Então, para ter acesso a direitos previdenciários, é preciso contribuir ao INSS, pois é assim que uma parte do sistema é financiada, a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores.
A Previdência Social é detalhada nos artigos 201 e 202 da Constituição, sendo o 201 dedicado ao regime geral e o 202 à previdência privada e complementar. Ah, e só para concluir, foi a partir da Constituição de 88 também que a aposentadoria dos trabalhadores rurais passou a ser de um salário mínimo, não apenas meio salário. O meu avô, que faleceu em 1989, infelizmente só usufruiu um ano desse avanço. A segunda política do tripé da Seguridade Social, e a segunda em termos de antiguidade na legislação, é a saúde. Mas ela não é tão antiga assim, já que remonta à Constituição de 1988. Na Constituição, a saúde é descrita nos artigos 196 a 200. Lá está previsto o direito à saúde, e para garantir tal direito, a criação de um sistema único e universal de abrangência nacional, o SUS. Então, o SUS está previsto no próprio texto da Constituição. Mas como é que era a saúde antes de 88? Bom, antes disso, o direito à saúde não era universal. E é por isso que falamos antes da Previdência. Porque de 1977 a 1988, a assistência à saúde estava atrelada à Previdência. Vimos antes que em 1966 foi criado o INPS. E em 1977, o IAPAS, para cuidar da parte financeira da Previdência Social. Só que também em 77 foi criado o INAMPS. Pelo significado da sigla, já é possível deduzir o que era o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ou seja, aquele era o órgão federal responsável por prestar assistência médica aos segurados da Previdência. Veja bem, como ele estava atrelado à contribuição dos trabalhadores formais, os atendimentos eram exclusivos para quem tinha carteira assinada e para os seus familiares. Os trabalhadores informais e as pessoas desempregadas não tinham direito a atendimentos de saúde. Se adoecessem, eles tinham que dar seus pulos, como recorrer a instituições de caridade ou a hospitais particulares. Eu lembro de ter ouvido histórias de pessoas que precisaram vender as suas coisas para pagar tratamento de saúde, ou simplesmente não faziam o tratamento e a doença se agravava. Isso muda completamente em 1988, quando a Constituição estabeleceu que a saúde era um direito universal e gratuito e previu a criação do SUS para operacionalizar esse direito. E sobre esse processo de transformação da saúde, de um direito contributivo a um direito universal, não temos como não falar da semente disso no Brasil, que foi a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Embora tenha sido a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi a primeira aberta ao público e ela foi fundamental para a criação do SUS. No Brasil, as conferências nacionais de saúde começaram ainda na era Vargas, com a primeira tendo sido convocada em 1941. Só que lá em 41 nem existia o Ministério da Saúde. Foi então o famoso ministro de Vargas, o Gustavo Capanema, ministro da Educação e da Saúde, que convocou aquela conferência. Só que naquela época, as conferências de saúde eram eventos fechados, em que os especialistas discutiam assuntos como saneamento básico, organização sanitária, campanhas contra doenças infecciosas, infestações e parasitoses. A participação popular, que hoje caracteriza as conferências, foi inaugurada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, essa de 1986, que até hoje é considerada a mais importante que já ocorreu. Vejam bem o contexto. A ditadura civil-militar acabou em 1985. Já no ano seguinte foi convocada essa conferência, dessa vez aberta à sociedade pela primeira vez na história, para discutir a saúde enquanto um direito, em meio àquele contexto de redemocratização do país. Os temas da conferência foram a saúde como direito universal, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento do novo sistema. 2 anos depois, isso vai estar escrito na Constituição de 1988. E mais 2 anos depois, em 1990, sai a famosa Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, que regula todo o funcionamento do SUS, dispondo sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, a lei orgânica vai colocar isso tudo na prática.
E já que o tema do vídeo é o tripé da Seguridade Social, outra lei importante lançada um pouco depois foi justamente a Lei Orgânica da Seguridade Social, que vai tratar aí das três políticas do tripé: previdência, saúde e assistência social. Essa é a Lei 8.212, publicada em 1991. Vejam que a saúde foi tão importante que a Lei Orgânica da Saúde sai antes mesmo da Lei Orgânica Geral da Seguridade Social. Então, recapitulando, a primeira política do tripé da Seguridade Social foi a Previdência, que nasceu lá em 1923 com a Lei Eloy Chaves, foi redesenhada ao longo das décadas e se consolidou como conhecemos hoje em 1988 por meio da Constituição Federal. Em nível nacional, a Previdência Social é operacionalizada por meio do INSS e é uma política contributiva. É preciso contribuir para ter acesso a direitos previdenciários. A segunda política do tripé é a saúde. Até existia um sistema contributivo desde 1977, gerenciado pelo INAMPS, mas como direito universal, ela se consolidou em 1988, na Constituição Federal, que também criou o SUS. 2 anos depois, em 1990, vamos ter a Lei Orgânica da Saúde, que organiza de fato o SUS em nível nacional e, como eu disse, coloca isso para funcionar. E então chegamos à terceira e mais novinha das políticas do tripé da Seguridade Social, pelo menos em termos de legislação: a assistência social. Embora ela tenha sido criada como política pública no mesmo ano em que a saúde, na Constituição de 1988, diferente do SUS, que já estava no texto constitucional, o SUAS só foi nascer 17 anos depois, em 2005. E mesmo assim nasceu meio que em condições precárias, como vamos ver. Nasceu enquanto resolução. Na lei mesmo, o SUAS vai estar previsto em 2011. Mas vamos olhar um pouco do longo e tortuoso caminho que a assistência social percorreu. Como ações de caridade, realizadas por instituições religiosas, figuras da sociedade e pessoas comuns que se organizavam enquanto voluntárias, já eram realizadas atividades assistenciais no Brasil desde o período colonial. Como exemplo, vamos pensar no recolhimento de crianças abandonadas por parte das Santas Casas de Misericórdia, por meio da Roda dos Expostos. Claro que esse é um período bem ambíguo, pois havia a convivência entre a caridade e a escravidão. Não esqueçamos disso. Em meados do século XVII e XVIII, como eu conto nesse vídeo que está aparecendo no card, era um ato louvável dar esmolas aos pobres e era inclusive de bom tom para pessoas das classes abastadas da alta sociedade colonial deixar um último desejo: o de ter o seu caixão carregado por pessoas em situação de rua, como os pedintes que já existiam nas praças das capitais, durante o cortejo fúnebre do endinheirado. Da mesma forma, era deixado como último desejo a distribuição de esmolas para os pobres, afinal as esmolas eram vistas como um sinal de bondade e de misericórdia. Isso muda drasticamente na segunda metade do século XIX, quando, por influência das práticas e ideias higienistas, os, entre aspas, bons pobres começam a ser distinguidos dos, entre aspas, maus pobres, e dar esmolas passa a ser mal visto, assim como o favorecimento a aglomerações urbanas. Vários livros documentam essa história, eu vou deixar alguns num comentário fixado para quem se interessar por aprofundar. Esse funcionamento baseado na caridade, na doação, mas uma caridade um tanto seletiva, já que não vão ser todos os que vão receber, vai perdurar nos primeiros anos do século XX. Até que na era Vargas teremos a organização das ações assistenciais por meio da criação do Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS, em 1938, durante o Estado Novo. A criação do CNSS representou a primeira regulamentação oficial de uma assistência na esfera governamental. Originalmente, ele foi vinculado ao Ministério da Educação e da Saúde, que era um ministério só, como falamos antes, quando falamos do Gustavo Capanema. A função desse conselho era centralizar e organizar as ações assistenciais públicas e privadas e opinar no repasse de recursos do governo para financiar as chamadas obras de cunho social,
que eram realizadas por entidades beneficentes. O conselho era composto por 7 membros escolhidos pelo presidente da República. Em 1942, também durante a Era Vargas, teremos a criação de um segundo órgão federal nessa área, a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. A LBA foi criada pela primeira-dama Darcy Vargas, inaugurando uma característica histórica e controversa na assistência social brasileira, o primeiro-damismo. A LBA nasceu no contexto da Segunda Guerra Mundial como uma estratégia do esforço de guerra para amparar as famílias dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que haviam sido convocados para o combate lá na Europa. Eu conto mais sobre a LBA e o primeiro-damismo nesse vídeo aqui do card. Posteriormente, passado o contexto da guerra, a LBA se tornou um grande órgão federal. Ela promovia ações como a doação de alimentos, roupas, próteses, cadeiras de rodas e atividades de proteção à infância, serviços de saúde, sopa escolar, enfim. Eram ações baseadas na caridade e no voluntariado, capitaneadas pelas primeiras damas em nível nacional, estadual e municipal e realizadas por meio de parcerias com líderes religiosos, associações, igrejas e políticos locais. Ou seja, não era um direito garantido em uma lei, mas uma organização de ações de voluntariado existentes e um fomento a essas ações. Para saber mais sobre a LBA, leia o artigo que eu vou deixar também no comentário fixado. E toda essa organização cabia à primeira-dama. Por que eu disse que isso é meio controverso entre os autores? Porque existem autores que trazem um ponto muito interessante, o de ser uma primeira ação de visibilidade da mulher no espaço público, em uma época em que a política era território exclusivamente masculino. Então, a mulher do homem público vai criar essa estratégia para também ocupar o debate público. Claro que de uma forma bem restrita, dentro do que era permitido às mulheres na época. Os eventos sociais, as ações ligadas ao cuidado e o voluntariado, enfim, ela não vai ter liberdade para ir muito além disso, não podendo a primeira-dama aparecer mais do que o marido. Alguns textos sobre a Eva Perón, na Argentina, mostram que havia um certo receio de que ela aparecesse mais do que o marido, já que ela era bem mais carismática do que ele. Claro que também nós vamos ter críticas a essa visão, mostrando que muitas outras mulheres, as precursoras do movimento feminista, já ocupavam o debate público muito antes disso. Por outro lado, também teremos autores que vão pontuar que a inserção da esposa do governante marca o patrimonialismo, que é a mistura entre o público e o privado, entre a família do governante e os assuntos públicos, já que ele foi a pessoa eleita para prefeito, governador ou presidente. Independentemente das diversas opiniões sobre essa questão, fica a sugestão que vocês ouçam o podcast que eu vou deixar no comentário fixado, que trata justamente do primeiro-damismo. Esse sistema todo, organizado por meio da LBA, só vai ser extinto bem depois, em 1995, em meio às denúncias de corrupção da era Collor. Mas um resumo interessante que podemos fazer sobre a trajetória da assistência social, se é que dá para chamar assim, antes da Constituição de 1988, é que até então ela era realizada de modo fragmentado e disperso por meio de organizações filantrópicas, que a partir da era Vargas havia o CNSS, que avaliava o repasse de recursos para entidades filantrópicas, e logo depois a LBA, que passou a movimentar as primeiras damas em nível nacional, estadual e municipal, realizando as chamadas obras sociais de voluntariado e arrecadação de donativos, como alimentos, próteses, cadeiras de rodas, óculos. Incluía também programas de amparo à maternidade, atividades com gestantes e mães, distribuição de leite, enxovais e organização de campanhas de emergência em regiões afetadas por secas e desastres naturais. Só que tudo isso era disperso e tinha características assistencialistas, além de depender em grande medida da boa vontade das pessoas que doavam os itens e os recursos e das que trabalhavam voluntariamente nas campanhas. Não havia uma unidade nacional em torno de uma política pública na área, com objetivos definidos ou com ações que tivessem um impacto na redução da pobreza e da vulnerabilidade no longo prazo, até porque a desigualdade social era naturalizada na sociedade. Só que não dá para dizer que essas ações não tenham sido importantes.
Vamos pensar que era um contexto em que não havia uma política pública estatal. As famílias que precisavam estariam completamente desassistidas se não houvesse essas atividades. Dizer que elas não eram ideais ou que eram rudimentares e assistencialistas não quer dizer que elas não tenham sido importantíssimas em uma época da história em que não se tinha nada, em que o Estado se desresponsabilizava totalmente pela proteção social, se limitando a repassar recursos para entidades ou a desenvolver campanhas que dependiam de doações e voluntariado. Hoje a gente não concebe mais uma política pública assim, né? Imagina se fosse hoje na saúde, por exemplo. Se tiver remédio de doação, a pessoa consegue retirar no postinho. Se não tiver doação daquele remédio, ele não é ofertado. Ou seja, uma política pública mesmo, ela não pode depender de doação. Ela tem que ter recurso garantido. Isso vai vir para a assistência social, pelo menos no texto da lei, na Constituição de 88, no nível das ideias, no nível da legislação. Então vai ocorrer uma ruptura radical no conceito de assistência social. Ou seja, a assistência social vai ser prevista ao lado da previdência social e da saúde como uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado, e como um componente do tripé da Seguridade Social. Os artigos 213 e 204, embora com uma redação bem defasada para os padrões de hoje, vão trazer esse caráter de direito de quem dela necessitar, e assim como a saúde, um direito não contributivo. Em 1993 foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e com ela o antigo Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS, foi substituído pelo atual Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, órgão colegiado de controle social da política pública de assistência social. A extinção da LBA, como eu falei antes, ocorreu logo depois, em 1995. Mas vejam que, diferente do SUS, que já estava previsto na Constituição de 88 e nasceu com ela, e diferente da Lei Orgânica da Saúde, que nasceu 2 anos depois, em 1990, o desenvolvimento da assistência social nessa sua nova fase de política pública foi bem mais lento. A LOAS é de 1993, 5 anos depois da Constituição. Mas a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, foi lançada somente em 2004, passados 11 anos da LOAS e 16 da Constituição. E para isso acontecer, assim como no caso do SUS, não podemos deixar de contar que também houve uma conferência nacional que foi muito marcante. Em 2003, quando havia passado 10 anos da publicação da LOAS e nada de significativo havia sido feito para tirar a nova assistência social do papel, foi convocada a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. Assim como a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social foi fundamental para a criação de um sistema único. Ela foi um marco na criação do SUAS. Realizada em Brasília em dezembro de 2003, ela teve como tema Assistência Social como Política de Inclusão, uma nova agenda para a cidadania, LOAS 10 anos. A criação do SUAS foi a principal deliberação dessa conferência. Foi nessa conferência também, que na palestra magna, que a célebre assistente social da Isa Esposati comparou a LOAS a uma menina de 10 anos, que não tinha seus direitos plenamente garantidos. Aqui, a própria assistência social era comparada aos seus usuários. Aquela palestra magna virou livro, o clássico A Menina Loas, leitura obrigatória dos profissionais do SUAS. Já no ano seguinte, em 2004, teríamos a publicação da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, que já definia novos conceitos, como a organização das ações por níveis de complexidade, proteção básica e proteção especial, conforme a gravidade das situações vivenciadas pelas famílias. Já vão aparecer na PNAS conceitos como proteção social, vulnerabilidade social, risco pessoal e social por violação de direitos. Também vão aparecer diretrizes que vão superar a organização por segmentos, especialmente nas ações estruturantes. O que isso quer dizer? Que nas ações complementares continuaremos tendo serviços para crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Mas nas ações estruturantes do sistema, na sua espinha dorsal, ou seja, nas unidades obrigatoriamente estatais, os serviços serão organizados por nível de proteção social, básica ou especial, e pensados com os eixos família,
e território. Então, a assistência social no seu eixo estruturante, nos serviços obrigatoriamente estatais, como é o caso dos CRAS e dos CREAS, vai olhar para a família inteira, assim como para o seu contexto de vivência, o território, com as suas fragilidades e potencialidades. E nesse olhar para a família vai ser incorporado um novo conceito que transcende os laços consanguíneos e engloba outros laços que compõem a rede significativa de afeto e de apoio. O foco a partir daí será fortalecer a capacidade de proteção das famílias, apostando nas suas potencialidades, independentemente da sua composição, e integrando as famílias à rede de serviços públicos. Bem diferente do passado, em que havia um modelo de família considerado hegemônico e, entre aspas, melhor do que os demais, aqui, a partir da PNAS, todas as famílias vão ser reconhecidas como tendo o mesmo valor, o mesmo potencial enquanto família. Esses são assuntos que nós vamos falar em vídeos futuros, mas o fato é que a PNAS de 2004 vai mudar bastante os conceitos da assistência social e vai lançar as bases para a materialização do Sistema Único em 2005. O SUAS nasce por meio de uma norma operacional básica, como eu disse, não uma lei, mas uma resolução em 2005, só que mesmo assim ele vai ter grandes efeitos nacionalmente, repercutindo no redesenho de toda a rede de assistência social e na criação de novos serviços. Eu costumo dizer que o SUAS nasceu com a mesma vulnerabilidade social das crianças por ele atendidas. Ele nasceu em 2005 por meio de uma resolução, ou seja, não é uma lei. Né? Tal qual a criança que nasce e fica sem a certidão de nascimento por anos, só com a declaração de nascido viva, aconteceu com o SUAS. Mas assim como a criança, embora sem a documentação civil completa, é inegável que ela existe, ela nasceu, ela existe, e que produz efeitos pelo mundo. Então, melhor nascer e ficar sem certidão um tempo do que não nascer nunca. Finalmente, em 2011, por meio, sim, agora de uma lei, a Lei 12.435, o SUAS passou a existir com amparo legal. Essa lei alterou a LOAS de 93 e incluiu o SUAS nesse dispositivo. Após 6 anos de existência, o SUAS finalmente passa a ter uma certidão de nascimento, passa a ser regulado por uma lei. E assim concluímos essa breve história do tripé da Seguridade Social. Um tripé que é formado pela Previdência Social, operacionalizada nacionalmente por meio do INSS, de caráter contributivo, pela saúde, operacionalizada nacionalmente por meio do SUS, de caráter universal, e pela assistência social, operacionalizada nacionalmente por meio do SUAS, destinada a quem dela necessitar. Em 2025, passados 37 anos da Constituição, quando a assistência social foi alçada ao status de política pública, parte do tripé da Seguridade Social brasileira, o SUAS completou 20 anos. Esses 20 anos foram intensamente celebrados na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, que teve como tema 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Eu tive a honra de estar presente naquele momento histórico e de celebrar o jovem SUAS. É claro que passados 20 anos ainda há muitos desafios, mas também foram muitas vitórias. Elas ficam mais evidentes quando nós olhamos para o passado e comparamos com o que existia antes de 88. Pode-se dizer que a atual Constituição é um marco para a cidadania e para a seguridade social no nosso país. Não à toa, ela é chamada de Constituição Cidadã. É por isso que eu convido você, que ainda não conhece o SUAS e a nova assistência social, inaugurada em 1988, a seguir acompanhando nossos vídeos. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui o seu comentário. E se você é meu colega e trabalha nesse sistema, você já sabe tudo isso que eu coloquei no vídeo. Mas não deixe de compartilhar com quem não sabe, utilize esse vídeo nas suas ações com as famílias lá no miudinho do atendimento. Vamos juntos fazer com que o SUAS não seja mais um ilustre desconhecido. Seguimos. Tchau, a gente se vê na próxima conversa.